Olá! Hoje nós vamos falar sobre um gesto que muda vidas. A adoção exige coragem e afeto e é transformadora tanto para a criança e o adolescente quanto para quem se torna pai ou mãe. A construção dessa nova história passa por várias etapas para garantir uma aproximação consciente e responsável. O parlamento discute o tema e eu vou trazer aqui como é o processo para dar um lar a quem precisa. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. As deputadas e os deputados estaduais debatem a entrega legal de recém-nascidos para a adoção. E o que se espera é garantir a proteção dos bebês e, ao mesmo tempo, acolher as mulheres que optarem por entregá-los para que sejam criados por outras famílias. Proteger e cuidar das crianças e adolescentes são deveres do Estado, da sociedade e da família. Eles são considerados de absoluta prioridade pela Constituição Federal de 1988 e também estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e na Constituição Mineira. Em 1990, na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, o Brasil confirmou mais uma vez seu compromisso com essa população. Qualquer mulher pode fazer a entrega voluntária do bebê para adoção. A prática não é crime. Está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e foi regulamentada por lei federal em 2017. O ato é pessoal, podendo ser feito durante a gestação ou logo após o parto. A decisão deve ser informada aos agentes de saúde ou a qualquer órgão de proteção à criança que encaminhará a mulher à vara da infância e da juventude. Ela será atendida por psicólogos ou assistentes sociais. Se o parecer técnico apontar que a gestante está convicta de sua vontade, será feita uma audiência com um juiz, um promotor e um defensor público. A mulher terá acompanhamento especializado. O bebê será encaminhado para o acolhimento e depois entregue para a adoção. A mãe tem um prazo de 10 dias corridos para desistir da entrega. E, claro, o sigilo é garantido durante todo o processo. Embora já prevista em lei federal, a entrega legal voluntária ainda é pouco conhecida. Por isso, a importância da proposta da Assembleia de Minas para reforçar a prática por meio de uma lei estadual. Para o Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo sistema de adoção e acolhimento no país, a entrega legal dá à criança o direito de crescer em uma família estruturada e evita o abandono de bebês em situações de risco. A gente tem feito um trabalho de sensibilização dos estados e municípios para que isso seja melhor divulgado, porque existia um tabu da mãe que entrega o bebê, né? E, na verdade, isso é um ato de salvamento de vida. Se ela não tem condições, se ela não quer esse bebê, é melhor que esse bebê seja exposto, né? Como a gente via, bebê colocado em lata de lixo, bebê deixado em porta de casa de pessoas, bebê colocado num rio. É melhor que ela faça essa entrega para um agente de saúde que já vai providenciar, né, a adoção imediata desse bebê. E, como eu disse, bebês entram na fila de adoção muito rapidamente, eles saem, né? E então a gente incentiva muito isso, mas é um processo de educação, né, de letramento da sociedade, de que esse projeto existe, de que ele é uma norma, né, do Conselho Nacional de Justiça e que tem todo um aporte para isso ser feito. A entrega legal de um filho para adoção pode ser feita independentemente da idade da criança ou adolescente. O Poder Judiciário vai ouvir a gestante ou a mãe. Depois, investiga se o menor pode ser criado por algum parente. Nessa fase, eles ficam abrigados em instituições ou em casas de famílias acolhedoras. Caso não exista a possibilidade de crescer com familiares, aí ele é encaminhado para o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento. O mês de fevereiro deste ano começou com quase 5 mil crianças e adolescentes prontos para ganhar uma nova família. Pouco mais da metade era do gênero masculino, 69,6% eram pardos ou pretos e 667 tinham menos de 4 anos. Na outra ponta estavam mais de 34 mil pretendentes habilitados para adotar.
Entregar um filho para adoção é uma forma de não desistir dessa criança e garantir a ela a possibilidade de crescer protegida e com seus direitos à vida, à saúde, à educação, ao lazer e à convivência familiar e comunitária. A adoção é muito mais que um processo afetivo e legal. A adoção é um processo legal e humanitário que restabelece vínculos de afetividade entre pessoas. Então, eu reputo que eu nem considero um ato de amor, eu acho que, na verdade, é um ato humano, de humanidade, né? E de compreensão do papel que nós temos no mundo, na sociedade. E as histórias de adoção são lindas. Cada vez que eu recebo aqui, eu tenho vários juízes, magistrados, magistradas que adotaram, que contam a experiência linda, né? E a adoção de 3 filhos, a adoção de 4 filhos, já adultos. A gente tem isso muito próximo da gente. Eu acho que falta só um olhar mesmo mais altruísta daquelas pessoas que podem adotar, podem trazer para casa crianças em regime de família acolhedora, né? Ou de apadrinhamento, que são aquelas visitas que são feitas aos abrigos também. Falta um pouco mais de divulgação, de comunicação, né, para a sociedade dessas crianças que estão aí precisando de um apoio nosso, de um carinho nosso. Nos anos de 2014 e 2015, os deputados estaduais precisaram intervir numa situação envolvendo a adoção de crianças em Minas Gerais. Naquela época, estavam em vigor uma recomendação do Ministério Público e uma portaria da Justiça Mineira para que as maternidades públicas fizessem a comunicação do nascimento de filhos de mães usuárias de drogas. Parlamentares de várias comissões, representantes do governo do estado, da Defensoria Pública e da Prefeitura de Belo Horizonte condenavam as recomendações para que os recém-nascidos, filhos de usuárias de drogas, fossem separados das famílias ainda na maternidade e enviados a abrigos para serem adotados sem que antes fossem feitos acompanhamentos psicossociais dos pais biológicos ou tentativas para manter os bebês com as chamadas famílias extensas, que são parentes próximos da criança, como tios e avós. Foram muitas as denúncias de bebês encaminhados para a adoção sem que a mãe ou outros membros da família tivessem a oportunidade de se manifestar e até mesmo de ter contato com os recém-nascidos. Com medo de perder os filhos, as mães usuárias de drogas tomavam atitudes desesperadas, como deixar de fazer os exames pré-natais ou terem seus bebês fora da rede pública de saúde. Os deputados e deputadas foram ao Ministério Público na capital para pressionar o Procurador-Geral de Justiça. Em resposta às ações do Legislativo, em 2016, o governo de Minas publicou uma resolução conjunta de 3 secretarias, a de Saúde, Direitos Humanos e a de Desenvolvimento Social, com orientações para os serviços públicos de atendimento. Entre elas, a de que a mãe ser usuária de droga não obriga o encaminhamento do bebê para as autoridades. Ao contrário, toda a situação de vulnerabilidade da mulher e da criança deveria ser discutida entre os vários setores de assistência social. Se não houver relatos ou constatação de violência, negligência ou maus tratos, a mãe e o bebê devem permanecer juntos. O processo de adoção no Brasil começa sempre na Justiça. O primeiro passo é fazer um cadastro pela internet no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que monitora as crianças e adolescentes que ingressam ou deixam as instituições ou famílias acolhedoras. Depois, entregar a documentação na Vara da Infância e da Juventude ou no Fórum da cidade onde mora. Não é preciso pagar taxas, mas existem algumas condições. Para adotar um filho, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos e pelo menos 16 a mais do que a criança a ser adotada. Apresentar toda a documentação exigida e passar por avaliações psicossocial e jurídica. Nas próximas etapas, os candidatos a pais e mães fazem cursos de preparação e participam de visitas e entrevistas para obter um parecer favorável do Ministério Público.
Quem diz se a pessoa está apta a adotar é um juiz. Ele vai analisar o estudo psicossocial, a participação no programa de preparação e o parecer do Ministério Público. Se a decisão for favorável ao pedido de habilitação, os dados dos adotantes são inseridos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Esse processo pode durar 120 dias e ser prorrogado por um período igual. A habilitação para a adoção vale por 3 anos. Para ser renovada, a pessoa deve procurar a Justiça 4 meses antes do fim do prazo e pedir a prorrogação por mais 3 anos. E quem não teve o nome aprovado para a adoção pode recomeçar o processo depois de se adequar às exigências para formar uma nova família. Após todo esse processo, começa a procura pela criança ou adolescente que se aproxime do perfil indicado pelos adotantes. Os futuros pais e mães têm acesso ao histórico de vida do menor e só depois começa a fase de aproximação entre candidatos a pais e filhos. Nesse estágio, que é monitorado pela Justiça, é possível visitar o abrigo e até mesmo dar pequenos passeios. Essa convivência é o momento de construir novas relações. A criança ou adolescente podem morar com a família por um período de 3 a 6 meses, sendo acompanhados e orientados pela equipe técnica do Judiciário. Caso a adaptação esteja indo bem, os adultos têm um prazo de 15 dias para propor a adoção definitiva. É o juiz quem determina a alteração do registro de nascimento, momento em que o adotado passa a ter todos os direitos de um filho. O processo de adoção ele não pode ser um processo instantâneo, porque a gente envolve vidas, a gente envolve uma preparação de uma família para receber uma criança que não tem as mesmas características daquela unidade familiar. Então, estudos anteriores chegaram à conclusão de que esse tempo, embora seja um tempo longo para quem está abrigado, é um tempo importante para que a gente não tenha algum problema com a não adaptação e, portanto, devolução da criança. Então, é um tempo que parece longo, mas para adaptação é um tempo que é relativamente curto, né? Então, a gente, claro que sempre gostaria que os processos fossem mais céleres por conta da vidinha dessas crianças, mas a gente entende que esse tempo é um tempo razoável. Em 2024, o Legislativo aprovou uma lei que amplia direitos para pais e mães quando uma nova criança chega ao lar. Agora também terá direito à licença maternidade prorrogada por mais 60 dias a servidora pública estadual que adote ou que passe a ter a guarda judicial de criança ou adolescente com até 18 anos de idade. A mesma lei também ampliou a licença paternidade. O homem servidor público que seja pai solo, biológico ou por adoção tem direito aos 180 dias de licença. E quem decide adotar pode escolher o perfil que prefere como filho. E esse é um dos fatores que dificultam o processo. A maioria opta por adoção única de menina branca com menos de 2 anos de idade, sem problemas de saúde ou deficiências. Vamos voltar aos números. De 2019 até meados de fevereiro deste ano, foram adotadas 25.782 crianças e adolescentes no Brasil. Pouco mais de 18 mil tinham menos de 6 anos. Mais de 9 mil eram brancas e 5.444 não tinham irmãos. Neste mesmo período, 2.850, com idades entre 10 e 16 anos, ingressaram em uma nova família e apenas 66 eram adolescentes com mais de 16 anos. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento tem um cadastro detalhado de quem está à espera de uma família. São informações, fotos, vídeos e cartinhas das crianças e adolescentes, modelo que é referência internacional. O que nós do Conselho Nacional estamos fazendo atualmente é incentivando a escolha das crianças fora do padrão. Todo mundo que quer adotar quer um recém-nascido branco de olho azul, né? Então, essas crianças, quando nascem, elas praticamente já são adotadas, porque quem está lá em cima na fila, né, o perfil é atendido e elas não ficam nem abrigadas. Então, a ideia é que a gente sensibilize as pessoas que estão nessa espera, né, que há crianças com a mesma afetividade, com a mesma beleza interior, né, com a mesma beleza para serem adotadas como grupos de irmãos, crianças que possuem deficiência ou crianças maiores,
de 9 anos. Há pouco mais de 2 anos e meio, uma nova oportunidade surgiu para crianças e adolescentes que não se encaixam no perfil. É a Busca Ativa, que promove o encontro de pretendentes habilitados com menores que tiveram todas as possibilidades de adoção esgotadas. São grupos de irmãos, crianças acima de 10 anos ou que têm algum tipo de deficiência. Quase 900 famílias se formaram por meio da Busca Ativa. Atualmente, há mais de 1.300 crianças e adolescentes no programa. O Conselho Nacional de Justiça também incentiva o acolhimento familiar, que é amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de uma medida protetiva temporária para crianças e adolescentes em situação de risco social. Eles ficam com famílias selecionadas que receberam treinamento e acompanhamento. O acolhimento vale até que o menor retorne à família de origem ou seja adotado. Aquela criança, ela vai passar um tempo com essa família acolhedora, ela faz refeições, ela estuda, né? Ela tem esse acompanhamento da família acolhedora. Em alguns municípios há uma verba que é destinada pelo município para ajudar essa família acolhedora, porque a gente sabe que a criança chega, é mais um pouco de água no feijão que tem que ser colocado. Então há um incentivo do poder público para que esse projeto, né, seja um projeto bastante difundido, enquanto a criança não entra no processo definitivo de adoção. Então, é algo que a gente tem incentivado muito, porque ele gera menos responsabilidade do que uma adoção, porque é você trazer um filho, né, para a sua vida, mas você desabriga essa criança, tira ela da instituição, e a gente sabe de todas as questões nefastas que um abrigamento, né, e a instituição gera na vida de uma criança. Neste endereço eletrônico você encontra todas as orientações para adotar uma criança ou adolescente. Basta procurar por Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E para ver este e outros programas produzidos aqui pela TV Assembleia, você já sabe, né? É só acessar o portal e as nossas redes sociais. Até o próximo!